Olá pessoal, tudo bem? Por aqui, professor Moab Kigra, professor de História do Projeto Quadrívio. Vamos dar início às nossas atividades de hoje, né, dando seguimento aí a nossos estudos. Já vimos História Geral, completo, já vimos período colonial, né, finalizamos com as revoltas nativistas separatistas e a crise da mineração, a crise aurífera ali durante o governo de Marquês de Pombal. Hoje veremos a transição, né, a transição de colônia para império e o Império Brasileiro. Beleza? Professor, o que foi o Império Brasileiro? O Império Brasileiro é o governo que vai da independência do Brasil de 1822, né, às margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro declara a independência do Brasil, até o dia 15 de novembro de 1889, quando os militares expulsam, né, tomam o poder do Brasil, transformam o Brasil em uma república e acabam com a monarquia brasileira, expulsando a família real do Brasil. Então esse período aí, de 1822 a 1889, é o que é chamado de Império. Dentro desse período, a gente vai ter uma subdivisão entre primeiro reinado, governo de Dom Pedro I, período regencial, o período entre os governos de Pedros, e o segundo reinado, que é o governo de Dom Pedro II. Mas para o Brasil se transformar em um império, né, houveram algumas transições, algumas mudanças que levaram a essa transição. Durante o período colonial de 1500 a 1822, 322 anos, né, de dominação por parte do colonialismo português, a gente vai ter, né, a exploração como base da colônia. Né? Nós somos uma colônia de exploração. Portugal, a priori, explorava o pau-brasil no período pré-colonial. Depois, com assentamento e ocupação do território com as capitanias hereditárias, a gente vai ter a colonização baseada, né, no setor agrícola, na exploração da cana-de-açúcar, né, o cultivo e a plantação da cana-de-açúcar para exportação de açúcar. Depois teremos uma crise do açúcar por conta da invasão holandesa, né, e concorrência. E aí vamos fazer o adentramento do território brasileiro com os bandeirantes, né, entradas e bandeiras, até descobrir o ouro, e aí vamos explorar a questão aurífera aí entre 1700 e 1800 mais ou menos, né? Então aí um pouco mais de um século na questão da mineração. A mineração, assim como o pau-brasil, entra em crise por causa do extrativismo, é um vegetal, o outro mineral. A exploração de forma demasiada vai gerar a crise, e aí o Brasil entra num contexto, né, entra a partir de 1800, num contexto de falta de referência econômica. O Brasil não tem um produto, né, específico que está sendo explorado, né, como um grande marco. Ainda tem o açúcar, ainda tem o tabaco, ainda tem o algodão, né, várias outras atividades, né, mas a maioria delas é interna. A atividade de exploração de Portugal, ela não é muito rentável depois da crise da mineração, beleza? E aí a gente entra num confronto entre duas esferas do capitalismo. A gente tem o capitalismo colonial, né, que é chamado de mercantilismo. Mercantilismo. Esse mercantilismo é o capitalismo da exploração, onde a metrópole, no caso Portugal, explora a colônia, no caso Brasil. E esse capitalismo colonial ele tem como pressuposto o monopólio comercial. E aí a gente lembra do Pacto Colonial, que é a relação econômica entre colônia e metrópole. O Brasil só poderia comprar de Portugal e só poderia vender para Portugal. Então Portugal detinha o chamado monopólio desse comércio. Né? E a mão de obra do período colonial, do capitalismo colonial, do mercantilismo, é o escravismo. A escravidão podendo ser indígena ou a escravidão negra. Né? E a escravidão indígena, ao passo que os processos vão acontecendo dentro da colonização brasileira, ela vai deixando de existir e a escravidão negra vai se tornando absoluta no contexto do colonialismo. Então a gente tem a escravidão como base. Só que na Europa começa a surgir, não é, a chamada Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial vai trazer uma nova forma de capitalismo, um capitalismo industrial que vai trazer uma classe operária, que vai trazer um conceito de comércio livre, não mais um monopólio. Aí a gente lembra que a indústria ela produz em grande escala, não é? A indústria produz em grande quantidade. E aí eu preciso de matéria-prima para fazer a produção industrial e depois eu preciso de liberdade para poder vender para todo mundo. Então, o capitalismo colonial ele entra em contradição com o capitalismo industrial, porque eu industrializado eu preciso comprar mais barato as matérias-primas, só que eu não vou ter opção. Eu só posso pegar
da minha colônia. Né? A Inglaterra, por exemplo, não poderia comprar do Brasil, porque o Brasil só poderia vender para Portugal. Isso limitava a liberdade comercial. E mais ainda para a venda, porque a Inglaterra não poderia vender para todo mundo, ela só poderia vender para as grandes metrópoles, né? Portugal, Espanha e por aí vai. Então, a ideia da industrialização é o livre comércio. Né? E para além do livre comércio, a forma de trabalho é o trabalho assalariado. Por quê? Porque o trabalhador assalariado ele tem poder de compra, o escravo não. Então, se eu produzo muito, e aí você imagina que a pirâmide social da época, ela trazia a base muito larga e é a base escrava, o escravo não compra. Então, eu produzo em grande escala, eu começo a vender aqui, ó, para a galera que tem poder de compra. De repente, eu já vendi para todo mundo, não é? E eu tenho muita produção, porque a produção ela tende a cada vez mais aumentar. Então, eu preciso atingir outra parcela da população, só que essa parcela ela não tem poder de compra. Então, se eu acabo com a escravidão, eu posso vender para essa galera. Né? Então, o capitalismo em si, o capitalismo industrial, ele potencializa a ideia de fim do trabalho escravo. Né? E aí, durante o Império Brasileiro, nós veremos, né, a Inglaterra pressionando o Brasil a acabar com a escravidão, principalmente pela questão econômica. Né? Não é por questão humanitária, porque o capitalismo não está nem aí para a questão humanitária, ele está se importando com a questão econômica. Esse é o contexto econômico, né, que vai se dar essa relação do império. Mas, além disso, a gente tem um contexto social e político. O que está acontecendo na Europa? A gente faz o link com a história da Europa. Né? Na Europa, pós-Revolução Francesa, né, a partir de 1789, você vai ter ali uma desorganização social na França, né? Governos do terror, governos jacobinos, governo diretório, governo dos girondinos. Né? E no final das contas o poder acaba caindo na mão de Napoleão Bonaparte. Napoleão, ele é colocado como cônsul provisório, depois ele determina que ele vai ser um cônsul vitalício, depois ele toma o poder e se autodeclara imperador da França. Né? E o imperialismo napoleônico, o imperialismo, como todo mundo sabe, ele não se contém ao seu espaço, ele se expande. E a ideia de império é a ideia de alargar fronteiras. Então Napoleão começa a dominar todos os outros países, né? Impondo o seu regime, né? Impondo a forma de seu governo, a exploração aos países europeus. E aí, obviamente, Napoleão acaba ganhando, né? Dominando Espanha, dominando Portugal. Né? Professor Napoleão lutou contra os portugueses? Não necessariamente. Né? E aí a gente faz aquela relação. O exército napoleônico de milhares de pessoas. O exército de outros países tinham poucas pessoas compondo esse exército relacionado ao exército napoleônico. Então, ao invés de ir direto à guerra, existiam negociações. Né? Imagine você que Napoleão chegava ali para o rei da Espanha e falava o seguinte: eu tenho milhares de pessoas no meu exército, você tem poucas pessoas. Se formos à guerra, eu ganho facilmente. Né? Você prefere se submeter às minhas determinações ou prefere ir para a guerra e aí eu mato todo mundo aí, tomo o governo? Né? Então, você tinha essas articulações políticas e aí esses países europeus mais fragilizados, né, belicamente falando, acabavam aceitando as imposições napoleônicas e fazendo essas parcerias. Então, quando a gente vai para o mapa da Europa, vou fazer rapidamente o mapa aqui, né? A gente tem Portugal, essa região aqui da Península Ibérica, Espanha, França e aqui Inglaterra. Então, Napoleão ele ultrapassa as barreiras, né? Ele expande seu território para um lado, expande o território para o outro. A gente viu, né? E aí o que é que acontece? Ele tenta pegar a Inglaterra, não consegue por causa da questão marítima. Não tem como eu deslocar para a Inglaterra meu exército forte. Né? E a melhor marinha do mundo é a inglesa. Então Napoleão perde algumas batalhas. E aí ele decide fazer o que é chamado de bloqueio continental em 1806 para 1807, que é proibir todos os países europeus de negociar com a França. Quando ele toma essa determinação, né, Portugal, que explorava os recursos naturais do Brasil e normalmente negociava tanto compra como venda para a Inglaterra, não é? A maior relação econômica de Portugal era com os ingleses. O rei de Portugal ele admite, né, ele aceita a determinação de Napoleão com medo de ser invadido, porém ele continua negociando com a Inglaterra. E aí quando Napoleão descobre, né, ele se sente ofendido, declara guerra a Portugal e nesse deslocamento da França para Portugal, para invadir o território de Portugal, esse bloqueio continental como consequência
faz com que a família real fuja para o Brasil. Então a família real ficou com receio da invasão napoleônica, juntou seu material, né, e partiu a mil para o Brasil. Buscou se proteger, né? Não tem como ficar em Portugal porque Napoleão está vindo. Então, o desenvolvimento da era napoleônica fomentou a vinda da família real para o Brasil. E aí você pode perguntar, Kigran, qual é a importância da vinda da família real para o Brasil? A importância da vinda da família real para o Brasil, não é? Vão ser vários nesse quesito aí de emancipação política. O Brasil era uma colônia de exploração, sem moral, né? Desmoralizada, relacionada a Portugal. A vinda da família real para o Brasil vai trazer várias consequências, né? Por exemplo, uma vez aqui, o Brasil rompe com o chamado Pacto Colonial, né? O Pacto Colonial, que era a ideia de Pacto Colonial, o Pacto Colonial, que era aquela ideia de só poder vender para a metrópole, o Brasil que só podia vender para Portugal e só podia comprar de Portugal, agora está livre, né? Em 1808, com a chegada da família real, a gente vai ter o chamado abertura dos portos às nações amigas. A partir de então, o Brasil pode negociar diretamente com qualquer nação, né, sem a intervenção de Portugal. Por quê? Porque o rei está aqui. Os nobres vieram, né, desembarcaram no Brasil várias pessoas. O rei fugiu, a nobreza fugiu, todo mundo que tinha condição de fugir de Portugal foi embora. Então a gente tem, por exemplo, a abertura dos portos, que é altamente relevante. Nós vamos ter também o desenvolvimento da imprensa, né? Na colônia era proibido a divulgação da imprensa. Não existia um jornal no Brasil, e aí passou a existir por conta da realeza no Brasil. A família real precisava ser informada do que estava acontecendo, então a imprensa ela surge. A gente vai ter o ensino superior. O ensino superior, os filhos dos nobres precisam estudar, então é aberto a escola de medicina no Brasil. A gente vai ter formação da Academia Militar Brasileira, né, para formar o exército português, inclusive, formar e treinar. Uma vez que as tropas de Portugal se encontravam no território brasileiro, porque veio com a família real, não é? Além disso, a gente pode acrescentar aí, com a vinda da família real, a criação do Banco do Brasil, do João VI Fundo Banco. Quando ele foge de Portugal, ele traz a riqueza. Nessa ideia de trazer a riqueza, é preciso guardar em algum lugar. Então ele faz um banco. O Banco do Brasil, o primeiro banco nacional, né? Ele funda o Banco do Brasil. Ele incentiva a elite brasileira a guardar os seus recursos no banco, né? No Banco do Brasil. E aí, que coisa interessante, quando ele vai embora para Portugal, ele leva o dinheiro e todo mundo dá o calote nos brasileiros, né? Além disso, ele vai anexar 2 territórios ao Brasil, né? Primeiramente, ele foi expulso da Europa por medo da invasão napoleônica. Então, ele vai anexar Caiena ao território brasileiro, certo? Quem é Caiena? Ele anexa Caiena ali em 1809, 1808, 1809, logo quando ele chega, né? Caiena nada mais é do que a dominação da França na América do Sul, né? A Guiana Francesa. Então, quando ele vem para o Brasil, ele declara guerra, né? Ele já declarou guerra à França, né? Quando ele não obedece à imposição napoleônica do bloqueio continental. Então ele invade o território francês na América, né? E aí o Brasil passa a ser proprietário da Guiana ali, beleza? Em 1809. Depois ele vai invadir também a Cisplatina, que é hoje o Uruguai, e aí ele toma a Cisplatina em 1820, ali aproximadamente, certo? Então o que é que acontece? Ele vai anexar esses 2 territórios, Caiena e Cisplatina, beleza? E aí o Brasil ganha novos contornos, certo? Essa ideia da Cisplatina, e aí a gente lembra dos tratados luso-portugueses, né? O primeiro tratado luso-português é o Tratado de Tordesilhas, de 1494. Na divisão no meridiano de Tordesilhas, a Cisplatina pertencia a Portugal. Depois dos acordos, não é? O sul do Brasil ali passa a pertencer à Espanha. Então a Cisplatina, né, Sacramento, Santo Ildefonso fica com a Espanha. Aí a gente tem o Tratado de Madrid, o Tratado de Utrecht, o Tratado de Santo Ildefonso, o Tratado de Badajoz, que vai fazer essa mudança aí. O que é que vai acontecer? Quando ele chega ao Brasil, ele fala assim, não, o tratado mais antigo é o Tratado de Tordesilhas, e em Tordesilhas, Cisplatina pertence ao Brasil, então eu vou lá e tomo. E aí ele anexa a Cisplatina ao território brasileiro, beleza? E aí o que é que vai acontecer? Tudo isso durante o período napoleônico. A gente vai ter também o Brasil sendo elevado à categoria de reino em 1815. Né? Por que o Brasil foi elevado à categoria de reino? Em 1814, Napoleão perde o poder.
né? A elite francesa, com apoio inclusive da Inglaterra, consegue derrubar Napoleão, ele vai ser preso na ilha de Elba, vai fugir, vai passar 100 dias no comando novamente, vai tomar o governo da França, vai ser preso novamente na ilha de Santa Helena, e aí o mapa europeu, que tinha sido tomado praticamente todo por Napoleão, precisa ser redesenhado. E nessa ideia de redesenhar, de devolver as terras às nações que eram donas anteriores a Napoleão, né, a gente vai ter o chamado Congresso de Viena, que é para fazer esse reordenamento. A ideia do Congresso de Viena era restabelecer as monarquias absolutistas na Europa, né, que foram abaladas pela questão da Revolução Francesa, e de devolver as terras. Então, é necessário, é solicitado um representante de cada governo. Nessa ideia de representar cada governo, o Portugal deveria mandar um representante, só que como o rei de Portugal estava na colônia e não era aceito um representante de uma colônia, o Brasil teve que ser elevado à categoria de reino, e agora o Brasil deixa de ser uma colônia de exploração e passa a ser um reino unido a Portugal e Algávares, para que esse representante de Dom João VI, ele vá à Europa, né, para poder participar do Congresso. Então o Brasil ele vai se emancipando. Coisas que não existiam no Brasil passam a existir. O Brasil ganha uma agenda cultural. O que seria uma agenda cultural? O Brasil passa a ter festas, né, de formas mais cotidianas por conta da presença da nobreza europeia no Brasil. Então passa a ter festas, passa a ter iluminação, é criado jardim botânico para o rei passear pelas manhãs em um jardim bonito. Né? São várias obras que são construídas ali, principalmente no Rio de Janeiro, que é onde a família real ela se assenta. Né? A gente vai ter também durante esse período que a gente viu na aula passada, a Revolução Pernambucana de 1817, que é uma revolta, que um dos motivos dessa revolta em Pernambuco é por causa do aumento do imposto. Né? O pessoal em Pernambuco pagou imposto mais caro para poder manter a nobreza portuguesa. Né? E aí a gente tem vários problemas também sociais por conta da vinda da família real. Os nobres que vieram para cá, eles não tinham casas para morar. Eles vieram corrido. Então eles tomaram as casas dos nobres que estavam aqui, os nobres brasileiros. Então a gente vai ter a criação de uma disputa entre portugueses e brasileiros, entre nobres portugueses e nobres que estavam no Brasil, por conta dessa questão de domínio. E aí os cargos públicos eles foram entregues aos nobres de Portugal. Os brasileiros acabaram sendo desprivilegiados. Tudo isso aqui que eu estou falando, de 1806, 1807, até o retorno da família real para Portugal em 1820, é chamado de governo joanino, porque o responsável pelo governo era Dom João VI, né? O rei do Brasil, o rei de Portugal. Então, Dom João VI, governando no Brasil, é chamado de governo joanino. A nossa última prova do CFO cobrou sobre o governo joanino, né? Os acontecimentos mais importantes desse governo. Então, fiquem atentos, porque é um fato importante. E aí você me pergunta, Kigram, por que a família real volta para Portugal? Né? Em 1820, desde 1814, 15, Napoleão não era mais uma ameaça porque ele tinha sido preso e depois ele vai acabar morrendo lá na ilha de Santa Helena. Então os nobres de Portugal começam a voltar, a regressar à Europa. A galera começa a voltar, vai voltando aos poucos, né? De forma devagar. A galera começa a voltar para Portugal, tal. E aí quando chega em 1820, já tem um certo tempo que Napoleão foi preso, já tem 6 anos que a Europa não corre mais o risco, né, do domínio de Napoleão. E a questão é a seguinte, por que o rei não volta para Portugal? Dom João VI estava aqui no Brasil, estava estabelecido, e aí a nobreza portuguesa começa a exigir o retorno do rei, porque Portugal fica desprivilegiado em relação à colônia brasileira, não é agora reino. Então, a galera exige a volta do rei para Portugal. E diz o seguinte, ou Dom João VI volta, ou a gente acaba com o absolutismo monárquico em Portugal. Para não perder a coroa de Portugal, o rei decide fazer o seu regresso. Só que aí a nobreza brasileira, né, a elite brasileira, também questiona essa ida do rei de Portugal. Se o rei retorna para Portugal, se a família real volta, o Brasil também vai ser deixado de lado, né, e vai voltar a ter características coloniais como antes. Então a galera aqui fica insatisfeita. Como forma de resolver esse problema, Dom João VI volta para Portugal, né, com a mulher, e deixa o príncipe herdeiro no Brasil. Né? Então, quem passa a governar o Brasil a partir de 1820 é Dom Pedro I. Então, Dom Pedro vira o príncipe regente do Brasil e Dom João VI volta para Portugal. Só que aí, 2 anos depois, aproximadamente, né, por volta ali de janeiro de 1822, a gente vai ter a exigência da elite portuguesa
de que o príncipe herdeiro também volte. Porque se Dom João VI morre, quem iria assumir o trono se o príncipe herdeiro estava no Brasil? Então a galera exige o retorno do príncipe herdeiro. Dom João VI determina a volta de Dom Pedro I, porém, Dom Pedro I diz o seguinte: se é para o bem geral da nação, diga o povo que eu fico. No dia 9 de janeiro de 1822, ele decide não regressar a Portugal e permanecer no Brasil, como uma forma de vitória para o povo brasileiro, né, que consegue ter um pouco mais de distanciamento de Portugal. E durante o governo de Dom Pedro I, ele governava diretamente do Brasil, não é, sem interferência do pai, apenas fazendo, né, o recolhimento econômico e mandando para Portugal. Então, ele recolhia, né, as tarifas, os impostos e entregava para Portugal, porém, as determinações quem dava era o próprio Dom Pedro I, príncipe regente do Brasil. E aí é interessante porque quando Dom Pedro ele diz que fica, né, quando a gente vai para a biografia de Dom Pedro era um cara que só andava em festas, né, baladeiro, o cara do que o povo chama hoje de reggae, né? Tipo um Neymar da vida, né? Um jogador de futebol, né? Um cara famoso. Então Dom Pedro ele gostava muito disso. E o Brasil propiciava isso muito para ele. E aí quando ele diz que fica, não é necessariamente por um bem nacional, é para uma questão mais pessoal. E aí Dom Pedro falou assim: oh, se é para o bem geral da nação, diga o povo que eu fico. Ele decide ficar. E isso é uma vitória no processo de emancipação do Brasil. Isso acontece no início de 1822, não é? E com o desenrolar do tempo, o Brasil vai conseguir a sua emancipação política alguns meses depois, no dia 7 de setembro do mesmo ano. 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I declara a independência do Brasil. Qual foi o contexto? Dom Pedro tinha ido, não é, para uma das casas da amante, né, ali em São Paulo. Aí ele estava retornando de São Paulo, né, de São Paulo para o Rio de Janeiro. No retorno, né, ele para nas margens do rio Ipiranga. O pessoal disse que ele deu uma dor de barrigazinha de leve, né, e aí ele parou na beira do rio para dar aquela aliviada, né, fazer aquela aí, né, bater ali bater o desespero, né? O cara para em qualquer lugar. E aí ele desceu ali nas margens do rio Ipiranga, mandou a galera aguardar. E aí quando ele estava ali aliviando o ventre, né, por assim dizer, ele recebe mensagens tanto de José Bonifácio, um dos brothers dele, né, que era responsável pela administração do Brasil, quanto da esposa dele. E aí essas duas informações diziam o seguinte: falou, Dom Pedro, a elite brasileira está pronta para dar o golpe de independência e romper com Portugal. A gente lembra aí que já tem 3 revoltas, 2 tentativas de revolta em Minas, em Confidência Mineira, na Bahia, a Conjuração Baiana, a própria Revolução Pernambucana, que trazia o caráter separatista. Então isso era muito forte no Brasil, essa ideia de se separar de Portugal. E aí a recomendação que deram para ele, que inclusive ele aceita, é a seguinte: declare você a independência. Imaginemos uma cena em que a elite brasileira declara a independência. Dom Pedro I ele representa a coroa portuguesa porque ele é filho do rei de Portugal. Não é? Automaticamente ele seria expulso do território brasileiro, não é? Junto com todos os portugueses. Quando Dom Pedro ele se antecipa, ele dá o golpe da independência, ele declara a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga e diz: independência ou morte. O que é que ele está falando? Eu sou a favor da separação. Não é? E quando ele faz isso, ele passa a ser o patrono da independência, junto com José Bonifácio. Então ele, sendo o herói da independência brasileira, não é, se tornaria impossível a elite brasileira expulsar ele do Brasil, porque a independência passou por ele. Então, ele dando esse golpe, ele continua sendo o príncipe herdeiro de Portugal e agora ele passa a ser o regente total e absoluto do Brasil. Então, ele dá o golpe, o Brasil vira uma monarquia e essa monarquia fica sob a tutela dele mesmo, certo? Então, foi um golpe magistral aí de Dom Pedro I. Ele toma controle do Brasil. É óbvio que essa independência ela não foi aceita em todo o território do Brasil. E aí um parêntese, né, para a nossa história da Bahia, que é a principal aí nesse período, porque a Bahia, sobre o governo do brigadeiro Inácio Luiz Madeira de Melo, a Bahia ela não aceita a determinação do príncipe regente. O governador da Bahia diz que ele é fiel às tropas portuguesas e não aceita a independência do Brasil. Somente em 2 de julho de 1823, quase um ano depois, né, a Bahia consegue sua emancipação. Dom Pedro investe aqui na Bahia, manda as tropas, né, o voluntário dos príncipes, e aí a Bahia consegue expulsar totalmente português. A Bahia é o último estado a ser anexado no Brasil depois do processo de independência. Né? E aí é interessante, porque na Bahia você tem Revolução Popular,
você tem participação da população, dos mestiços, dos mulatos, dos negros, né? Todos juntos para expulsar os portugueses. Porém, de forma geral, e aí é importante a gente salientar, durante o processo de independência do Brasil, não existe participação popular. O povo dormiu colônia, acordou império e não estava sabendo o que estava acontecendo, né? A elite, ela fomenta a separação e Dom Pedro é quem garante essa independência do Brasil através do Grito do Ipiranga. Então não temos participação popular nesse processo, salvo o caso aqui da Bahia, que vai ser uma exceção. E aí, quando o Brasil consegue a sua emancipação política, de fato a gente entra no chamado Império. O que seria o Império? Começa com a independência e vai até a proclamação da República, beleza? O primeiro reinado é o governo que fica a cargo de Dom Pedro I, né? Ele vai se auto-intitular de Dom Pedro I, né? O primeiro gestor do Brasil, né? Vai ficar de 1822 a 31 no governo, 9 anos de primeiro reinado. E aí, para mostrar à população o que seria o Império Brasileiro, não é? Ele reúne o Congresso e manda o seguinte: faz uma Constituição. E aí a gente tem a elaboração dessa primeira Constituição, que seria do Brasil, não é? Chamada de Constituição da Mandioca, de 1823. Recebe esse nome porque o voto seria censitário e só votaria quem tivesse dinheiro baseado na renda de farinha de mandioca, né? Os grandes aristocratas rurais, né? Os grandes latifundiários do Brasil. Porém, essa Constituição ela dá muito poder à aristocracia e diminui o poder de Dom Pedro. Dom Pedro observa, lê, não aceita, rasga, e aí por conta disso essa não é a primeira Constituição, ela foi uma tentativa. E aí Dom Pedro reúne os seus parceiros, né? Já não é mais o Congresso que elabora, é a galera de Dom Pedro, ele faz a própria Constituição. Constituição de 1824, essa Constituição ela é imposta, ela não foi elaborada pelo Congresso, ela é imposta por Dom Pedro, então ela é outorgada. Constituições, existem duas formas de Constituição, ou a Constituição ela é elaborada pelo Congresso e sancionada pelo gestor, promulgada, ou ela é uma forma ditatorial, não é? Ela é apresentada de forma direta, passando por cima de qualquer um, e aí ela é chamada de outorgada. As Constituições que tivemos no Brasil foram outorgadas, a de Dom Pedro, a primeira, imperial, foi outorgada a de Getúlio Vargas da ditadura do Estado Novo de 1937, foi outorgada a da ditadura civil-militar 67, né, foram as impostas. E tivemos aí outras constituições que foram promulgadas, que é a Constituição Republicana de 1891, a Constituição de Vargas de 1934, a Constituição do governo Dutra de 1946 e a nossa Constituição, né, cidadã de 1988. Então, tivemos aí várias constituições entre outorgadas e promulgadas. Kigran, o que é a prova cobra acerca da Constituição? Primeiro, ela é centralizadora, né? Ela detém o poder na mão da figura do imperador, né? Ela cria 4 poderes, então o Brasil passa a ser gestado por 4 poderes, e aí esses 4 poderes a gente tem o que a gente já conhece: executivo, legislativo e judiciário, certo? E além desses 3, a gente vai ter o chamado 4º poder, que é o poder moderador. Quem é o poder moderador? Quem é o poder moderador? O poder moderador nada mais é do que o imperador brasileiro, né? O imperador do Brasil, esse poder moderador, ele é o responsável direto, né, por fazer qualquer coisa. Então observe que existe uma Constituição. O poder moderador, ele é um poder que existe dentro da Constituição, então ele está abaixo da Constituição. Só que ele tem plenos poderes para fazer o que ele quer, não é? Então ele está abaixo de uma Constituição, só que ele é absoluto. Então existe no Brasil aí, com a formação do Império, um absolutismo monárquico constitucional. Olha que coisa interessante. E aí Dom Pedro I, ele modera. Não é? A ideia de moderar é a seguinte: ele não vai intervir todas as vezes, não é, no governo brasileiro. Ele está ali só observando os 3 poderes, eles vão se articular ali para criar a dinâmica política do país. Só que ele, enquanto moderador, ele pode interferir a qualquer momento que ele achar interessante, né? Toda vez que ele achar que está tendo alguma coisa que possa gerar algum tipo de colapso ou de embate, ele pode interferir de forma liberal. E isso é garantido pela Constituição que é outorgada por ele em 1824. Então o marco principal da Constituição
é centralização do poder na figura do poder moderador. Esse poder moderador, ele é o imperador e ele é hereditário. Ele passa de pai para filho, né? Então só pode ser moderador o rei e os seus descendentes diretos, beleza? E o que acontece? Além da questão do poder moderador, essa Constituição vai ter um caráter também diferencial. Ela vai trazer a ideia de voto censitário. O que seria o voto censitário? É o voto baseado na renda. O voto ele é censitário e ele é indireto, né? O que significa que o indivíduo A, que recebe uma quantidade de dinheiro satisfatória, né? O rapaz aqui, eu vou botar aqui, ó, João, seu João, ele pode votar. Né? Para ele votar, ele tem que ter no mínimo uma renda mensal, anual, de 100 mil contos de réis. Então ele tem que ser rico para poder votar. Ele não escolhe deputados e senadores. Ele escolhe quem vai o representar para escolher deputados e senadores. Ele vota aqui, ó, no item B. O item B você tem aqui seu José, seu Manuel e seu Carlos. Pronto, você vai escolher um dos três aqui para ser o representante. E aí a população vota escolher o seu José. Pronto. Seu José, que está aqui na coluna B, ele tem que ter no mínimo 200 mil contos de réis para poder ser o representante. Né? Então você tem a parcela da população que tem dinheiro e que pode escolher alguém para que esse alguém possa votar em deputados e senadores. E aí o escolhido vai dar o voto para deputados e senadores. Então observe que é indireto. Eu não escolho diretamente o meu candidato. Eu escolho alguém se alguém escolhe meu candidato. Né? E aí para você ser deputado, você tem que ter no mínimo 200, 300, 400 mil contos de réis. 100, 200, 400. E para você ser senador, você tem que ter no mínimo 800 mil contos de réis, que é muito dinheiro. Então observe que só participa da política quem tem dinheiro, por isso que o voto é censitário. Falou censitário, a gente está falando de dinheiro. Só vota quem tem dinheiro, certo? Quem tem renda. Só vota quem tem renda. O voto, além de ser censitário, né, ele é indireto. Direto. Só vota quem for homem acima de 25 anos. Então, mulheres não votam e menores de 25 também não. Tem que ser homens acima de 25 com dinheiro, porque é censitário, certo? E o senador que tem que ter muito dinheiro é assim, porque o senador ele é vitalício. Então, ele só sai do governo se ele morrer. Não é? A outra condição é o imperador tirar, mas é exceção. Então, o Senado ele é vitalício. Uma outra característica importante é que o Estado brasileiro ele tem religião oficial, ele é católico. Então, toda a situação, né, todo o empreendimento do Estado, tudo que tiver a mão do Estado vai ter um padre ali representando. Tem uma escola, o gestor da escola é o padre. Tem o ensino superior, o gestor do ensino superior é o padre. Foi criado um hospital, o responsável pelo hospital é um padre. Então, essa relação do Estado com a igreja é chamado de regime de padroado. Padroado. Sua avaliação, sua prova, trouxer o conceito de padroado é isso. É a correlação entre Estado e igreja, né? A igreja sendo representada, né? Sendo representante desse Estado absolutista brasileiro. Então, o regime de padroado ele passa a ser empregado e é proibido qualquer outra religiosidade no Brasil. Então, o homem livre brasileiro ele não pode ter outra religião que não a igreja da Igreja Católica, assim como todos os que estão no Brasil. Se o livre não pode, o escravo ele também vai ter que se submeter ao catolicismo. Certo? Isso é a característica da nossa Constituição Imperial Brasileira, que vai gerar insatisfação na elite agrária do Brasil. A elite agrária queria a Constituição da Mandioca, que não foi aprovada. Não é? Essa elite agrária no Nordeste brasileiro, essa elite agrária no Nordeste, vai começar a se revoltar. E aí teremos a chamada Confederação do Equador. O que foi a Confederação do Equador? É a revolta que a gente vai ter no Nordeste do Brasil contra o centralismo do poder de Dom Pedro I, representado na figura do poder moderador. Então se aprova falar o que foi a Confederação do Equador. Foi uma revolta separatista que aconteceu no Nordeste, separatista contra o Império Brasileiro, não contra a colônia, com o objetivo de romper com o Brasil, e a justificativa, o motivo, o estopim, foi a Constituição outorgada e a criação do poder moderador, que gerou essa insatisfação. E quem eram os insurretos, os revoltados, quem eram os confederados? A mesma, aqui é Paraíba, PB, a mesma galera que estava lá na revolta da Revolução Pernambucana. Pernambuco, mais uma vez,
Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. A mesma galera se reúne, decide romper com o Brasil e criar uma confederação. Não é cada estado independente, é eles juntos criarem um novo país, denominado Confederação do Equador. Por que Confederação do Equador? Por causa da proximidade com a linha do Equador. Não tem nada a ver com o país Equador, não. Certo? Quem está na liderança? Manuel de Carvalho Paz de Andrade. Quem é esse rapaz, professor? Esse rapaz era o governador de Pernambuco, que foi destituído do cargo por Dom Pedro, inclusive. Então ele começa a criar essa revolta, né? E a gente vai ter também a figura de Frei Caneca, que já tinha participado da primeira revolta, a Revolução Pernambucana, que recebe o nome de Revolta dos Padres, né? E Frei Caneca era um dos líderes ativos da Revolta dos Padres da Revolução Pernambucana, e agora nesse contexto ele participa mais uma vez. Resultado, Dom Pedro I reúne as tropas brasileiras, que não são grandes, porque o Brasil acabou de ser formado. Ele pega dinheiro emprestado com a Inglaterra, né? Ele já tinha pego dinheiro emprestado anteriormente para poder pagar a emancipação do Brasil. Quando ele diz para o pai que o Brasil se tornou independente, o pai a priori não aceita, então ele tem que pagar uma indenização a Portugal. Aí ele pega dinheiro emprestado e paga a indenização. Depois ele pega novamente para poder contratar mercenários. Quem são os mercenários? São pessoas que lutavam por dinheiro. Você me paga e eu luto pela sua causa. Então ele contrata mercenários e esses mercenários vão lutar contra os confederados. Guerreiro botou ali a Bahia, safa, aproveitou para ficar com um monte de território dos revoltosos, como sempre, não é? Claro, a Bahia cresceu bastante, inclusive por conta dessa questão da emancipação política. E aí o que é que vai acontecer? O Brasil declara guerra, né, ao Nordeste, à Confederação. Nesse embate, o Brasil ganha, os confederados perdem, não é? Eles vão ser presos, vão ser massacrados. E o Frei Caneca, pelo fato dele ser reincidente, ele estava lá na outra revolta, ele vai ser condenado à morte por enforcamento. Só que tem um problema, não apareceu um cidadão para poder executar esse cara. Quando ele foi posto no cadafalso, botou-se a corda no pescoço, alguém tinha que dar aquele tombo, para ele ser enforcado. E aí os algozes se recusaram porque matar padre não era coisa interessante. Eu imaginei a galera falando, rapaz, matar padre deve dar um azar desgraçado, eu não vou empurrar não. Perguntaram a outro, o cara falou, rapaz, eu não vou não. Perguntou outro, falou, rapaz, eu não vou não. E como ele tinha que morrer, porque a pena foi morte, a galera decidiu mudar o procedimento. E aí, de enforcamento, mudaram para fuzilamento. E aí ele foi morto, fuzilado. Aí você me pergunta, e muda em quê? Se o cara não queria dar um tombo, por que o cara deu um tiro? Né? Porque o fuzilamento, botaram ele lá no paredão de fuzilamento e botaram várias pessoas armadas, né? E cada um dá um tiro. Então ninguém tem certeza da bala que matou o padre, né? Então você tinha uma consciência mais limpa. Se você empurrasse o padre, foi você, todo mundo sabia. Agora todo mundo atirou, ninguém sabe quem foi, pronto, tá todo mundo com a consciência limpa. Beleza? Frei Caneca é executado, a revolta ela é dissolvida, Dom Pedro sai vitorioso, porém desmoralizado, né? Porque a imposição da Constituição que ele criou demonstra a insatisfação do povo nordestino, né, da elite do Nordeste contra ele. Então ele tem a insatisfação no Nordeste brasileiro. Aí o que é que vai acontecer? A galera da Cisplatina, que Dom João VI tomou, né, na mão grande, quando estava aqui no Brasil, se aproveita da situação e pensa o seguinte, o Brasil acabou de ser formado, o Brasil tem um exército fraco, Dom Pedro está endividado, tem insatisfação e teve guerra no Nordeste, embora ele ganhe, da Confederação, ele ficou mais abalado. A hora da gente se separar do Brasil é agora. A Cisplatina, que durante muito tempo ficou sob o domínio da Espanha, tem características mais espanholas do que portuguesas, quer romper com o Brasil, só que aí ficaria meio complicado para ela declarar guerra ao Brasil, então a Cisplatina se declara território dos nossos irmãos argentinos. E aí a gente vai ter a guerra da Cisplatina, que vai ser uma guerra entre Argentina e Brasil. Brasil versus Argentina pelo território da Cisplatina. Essa guerra ela se alonga, ela vai de 25 a 28. A Inglaterra vai ser mediadora do conflito. A Inglaterra, que vende para todo mundo na América, intervém e vai fazer a seguinte mediação. E aí eu costumo dizer que é igual aqueles pais, o pai e a mãe, quando a gente está em casa, que você tem vários irmãos ali e dois irmãos estão brigando pelo mesmo brinquedo. O que é que o pai faz? Já que vocês não se acertam, o brinquedo não vai ficar com ninguém. E aí a Inglaterra intervém. A Cisplatina ela não pertence mais ao Brasil e também não pertence à Argentina, se torna um país independente, que é o
o Uruguai, né? E aí agora o Uruguai é um país independente, autônomo, não é? E emancipado. E o Brasil perde um território. Então observa como está a configuração do governo de Dom Pedro I. Ele colocou uma constituição que a galera não gostou, a elite não gostou. Ele teve uma revolta que teve que lutar no Nordeste. Ele perde um território no sul do Brasil, não é? Então a figura de Dom Pedro ela está desgastada no Brasil, não é? Em 1826, o rei de Portugal morre. Morre Dom João VI, rei de Portugal, o rei soberano de Portugal. E o príncipe herdeiro é Dom Pedro I. E aí a galera pergunta, Dom Pedro, você vai assumir o trono de Portugal, vai sair do Brasil para assumir o trono? Ele prefere não ir a Portugal, abdica do trono de Portugal em prol da sua filha, Dona Maria. Ele manda Dona Maria para Portugal, a menina, né? Fala assim, Dona Maria, o trono agora é seu. Dona Maria vai para Portugal, assume o trono. Por conta da figura desgastada, né, pós Guerra da Cisplatina, Dom Pedro decide fazer um tour pelo território brasileiro, não é para fazer a sua campanha política, para melhorar, não é a sua imagem que está desgastada. E ele sai pelo território do Brasil distribuindo simpatia, não é? E aí o que é que acontece? No retorno ao Rio de Janeiro, capital do Brasil, quando ele está para retornar de Minas para o Rio de Janeiro, os portugueses que estão no Rio de Janeiro preparam uma festa de recepção para o rei do Brasil, o imperador brasileiro. Só que quando ele está chegando, os brasileiros que não estão contentes com o governo de Dom Pedro decidem promover uma arruaça. E aí o pau quebra no Rio de Janeiro, na chamada Noite das Garrafadas. A Noite das Garrafadas é o enfrentamento entre brasileiros e portugueses que demonstram insatisfação contra, os brasileiros demonstram insatisfação contra o governo de Dom Pedro. Isso acontece ali em 13 de março de 1831. E aí o bicho pega a garrafa para tudo que é lado. Dom Pedro percebe a insatisfação, não é? Ele recebe a notícia de que a filha dele lá em Portugal perdeu o trono. O irmão dele, Dom Manuel, tomou o trono da filha, se declarou rei de Portugal, dando um golpe. E aí, diante de toda essa situação, Dom Pedro decide abdicar do trono do Brasil também. Ele abdica do trono do Brasil em prol do seu filho, Dom Pedro II, certo? Dom Pedro II se torna o imperador do Brasil no lugar do pai, o poder moderador. Ele vai para Portugal, ele luta contra o irmão, derruba o irmão e restitui o trono da filha, só que ele morre sem ser rei de Portugal, porque é a filha, e sem ser imperador do Brasil, porque é Dom Pedro. Então ele só morreu apenas como nobre. Quem tinha tudo na mão ficou sem nada, né? Como o povo diz, a ver navios. E aí a gente acaba o primeiro reinado e começa o chamado período regencial. Kigra, se Dom Pedro II assumiu o controle de imediato com a saída do pai, porque não é segundo reinado ainda, né? Dependendo da prova, no edital, por exemplo, o penúltimo edital do CFO, tinha escrito bem assim, primeiro reinado e segundo reinado. E em segundo reinado tinha de 1831 a 1889. E uma galera me questionou. Eu falei, olha, se o poder moderador ele é hierárquico, né? Ele passa de pai para filho, e só pode deter o poder moderador o imperador, então significa que na ausência, quando Dom Pedro sai, o filho assume de forma imediata. Só que tem um pormenor. Dom Pedro II, né, ele tinha menos de 5 anos, ele tinha 4 anos e 7 meses, quando o pai abdica do trono em prol dele. Então a criança não tinha como governar durante esse período. Ele era menor, né? Ele já era o herdeiro do trono, porém ele não tinha como administrar pelo fato da sua incapacidade jurídica. Ele era uma criança. E aí a Constituição previa que na impossibilidade, por conta da idade, não é, haveria uma coisa chamada período regencial. A regência é uma exceção. A regência é um período de transição até a maioridade de Dom Pedro II. Essa regência vai durar 9 anos, de 1831 a 1840. O que a nossa prova cobra da regência são as revoltas. Não é? A regência, a priori, ela foi trina. A Constituição previa, não é, a Constituição Imperial, que no caso de existir uma regência, 3 pessoas deveriam governar, né, que era uma forma de um fiscalizar o outro e não ter um golpe. Né? Se eu dou o poder na mão de uma pessoa só, ela centraliza o poder, ela dá o golpe e ela não sai mais do poder. Então, 3 pessoas deveriam governar. E quem iria escolher essas 3 pessoas seria o Congresso. Né? Só que quando Dom Pedro sai de forma assim abrupta, o Congresso ele não está reunido. Então, quem estava ali no Rio de Janeiro escolhe 3 pessoas. Né? A regência trina ela é provisória inicialmente. Provisória. E aí a regência trina provisória, ela
ela fica apenas em 1831, provisória 1831. Depois o Congresso ele se reúne e aí ela vira trina permanente. Permanente. A trina permanente, ela vai ficar de 1831 a 1835. Não é? Aí sim, o Congresso escolhe seus representantes e aí um do Norte, um do Sul e um das Forças Armadas. Esses 3 representantes passam a governar o Brasil de forma, não é, regular. A pretensão era ser até a maioridade de Dom Pedro II. Só que eles vão nomear para ministro da Justiça, um padre chamado Diogo Feijó. Feijó vira ministro da Justiça. Enquanto ministro da Justiça, ele faz uma mudança na Constituição, ele propõe o chamado ato adicional, que é uma emenda constitucional. O que é o ato adicional de 34? Esse ato adicional de 34 ele vai trazer algumas coisas. Ele vai trazer a ideia de unificar o poder. O que seria unificar o poder? É deixar de ser 3 governando para ser 1. Então ele vai trazer essa mudança. Só que quem muda a Constituição é o Congresso. Então, para o Congresso aceitar uma medida dessa, ele teria que, de certa forma, ser beneficiado. E aí o que Feijó ele vai trazer? Mais autonomia para a província. O poder era muito centralizado. O chefe do poder, o poder moderador ou a própria regência trina, eles dominavam, de forma centralizadora e as províncias elas não tinham autonomia. E aí quando o Feijó diz que vai transformar a regência em um só, mas ele vai descentralizar, ele vai dar mais poder para as províncias. Então o Congresso se sente privilegiado e concorda. Então esse ato adicional é uma emenda constitucional aprovada em 1834, que vai transformar a regência de trina em una, de 3 em 1. Vai criar mais poder para as províncias e, inclusive, vai criar uma coisa chamada Guarda Nacional, que vai ser importante. Essa Guarda Nacional vai ser importante porque ela vai fundamentar um conceito que a gente vai ver na República Velha, que é o conceito de coronelismo. Que é a Guarda Nacional? O Brasil é um território grande, né? Aí você imagina que a sede do Poder Central está no Rio de Janeiro, capital do Brasil. E aí lá na ponta, no Rio Grande do Norte, se tiver uma revolta contra o Império Brasileiro, né? Assim como teve a Confederação do Equador, ou no Sul, como teve a Cisplatina, tiver uma revolta, até a tropa do Rio de Janeiro chegar lá, perdeu-se muito tempo. Então qual era a proposta da Guarda Nacional? Eu vou pegar um fazendeiro, um aristocrata, alguém da elite, né? O maior fazendeiro da região, o maior chefe político da região. Eu vou dizer o seguinte, a partir de agora você vai ser o coronel. Você é militar? Não, é civil. Mas você vai receber a patente de coronel, né? Você vai se tornar um grande coronel no quesito que você vai ser o gestor da Guarda Nacional dessa região. Eu vou mandar armas para vocês, você vai fazer uma milícia. Essa milícia vai ser responsável por proteger o Império Brasileiro. Se tiver uma revolta, você ataca e sustenta até o Exército Brasileiro chegar para dar o suporte. Né? E aí isso é a Guarda Nacional. É uma instituição paramilitar para ajudar nesse controle aí de revoltas. Quando o Império acaba, a Guarda Nacional para de existir, não existe mais. Né? Agora a gente vai ter as polícias. A Guarda não existe mais, porém o coronel, o medo que o povo tinha desse coronel, desse sujeito latifundiário, armado e que mandava e desmandava na região, ele permanece. Né? E é aí que vai gerar essa figura do coronelismo. Esse rapaz que manda, nessa família tradicional que manda, são os coronéis. Não tem mais a autonomia, o aval do governo, porque o governo é mais imperial. Então, a Guarda Nacional deixou de existir, mas o prestígio, ele continua. E aí vai se dar o coronelismo. Então, ele vai criar a Guarda Nacional e ele vai unificar. Quando o Feijó unifica para ele. Então, o Feijó vai ser o primeiro regente uno do Brasil, certo? Então, a regência una, ela começa, né, ela vai de 35, com a queda da regência trina, até o segundo reinado. Feijó, ele é o primeiro, ele governa de 35 a 37. Depois ele não vai resistir às pressões, ele vai passar para Araújo Lima. Araújo Lima, pernambucano, vai governar de 37 a 40. Né? O que tem de importante que nossa prova cobra na regência? As revoltas. Quais revoltas? Revoltas que aconteceram em todo o território brasileiro. Revoltas como a cabanagem, no governo de Feijó, né, que vai acontecer ali no Pará. Essa revolta que vai demorar aproximadamente 5 anos. Né? Quem eram os cabanos? Né? A cabanagem era uma revolta de pessoas pobres, né, indígenas, mestiços, negros, que moravam em cabanas dentro do mato. Então a galera que queria participar, né, da luta pela terra,
né? O latifúndio ele sempre foi muito grande no Brasil. Poucas pessoas com grande quantidade de terra. A galera que reivindicava posses, o direito de ter uma terra para poder trabalhar, para poder cultivar, melhor qualidade de vida, né? Melhor condição de vida, certo? A gente vai ter uma revolta aqui, que não está listada aqui, mas a gente pode anotar aqui, a chamada Revolta dos Malês. Revolta dos Malês, 1835, logo no início do governo de Feijó. A Revolta dos Malês é uma revolta escrava, é uma revolta que vai acontecer na Bahia. Essa daqui é de suma importância, porque a nossa prova ela é regionalizada, então ela cobre as revoltas baianas. Revolta dos Malês é uma revolta baiana, é uma revolta que acontece na cidade de Salvador. É uma revolta que tinha como base, né, o cunho principal dessa revolta era a questão escravista e a intolerância religiosa. Né? Professor, por que escravista e religiosa? Os malês eram negros que sabiam ler e escrever, negros islamizados. A gente volta lá para a Idade Média, o advento do islamismo. O islamismo cresce no mundo. Os árabes vão levar o islamismo para a África. Alguns povos, algumas tribos africanas vão se converter ao islamismo, vão se transformar em islâmicos. Então o cara é negro, o cara é africano, mas ele é islâmico, né? A religião dele é o Islã. E aí uma das características do islamismo, como a gente viu na aula de História Geral, é que eu devo ler o Alcorão, o livro sagrado, o Corão, pelo menos uma vez na minha vida. E para eu ler o Corão não se traduz, é uma blasfêmia traduzir o livro sagrado, eu tenho que saber o árabe. Então, o pessoal que se converte ao islamismo, ele aprende o árabe, aprende a ler e escrever em árabe para poder ler o Corão. Né? Então, esses negros, eles sabiam ler e escrever diferente dos demais. Né? E pelo fato deles terem uma língua em comum, né, eles conseguiram se dialogar na cidade de Salvador. É uma revolta urbana, a revolta do Malê é uma revolta urbana, isso também é bastante importante. Né? Por que é importante? Porque a revolta, ela acontece na cidade de Salvador, beleza? É uma revolta de caráter urbano, é uma revolta dos escravos urbanos. Os escravos urbanos, ele tem mais mobilidade, então eles passeavam né, eles passavam pela cidade, né, para prestar serviço aos seus senhores, e aí nessas passagens escreviam nas paredes da capital. Lembra que outra revolta que a galera escrevia na parede é a Conjuração Baiana, só que a Conjuração Baiana a galera escrevia na língua portuguesa. E aí os portugueses conseguiram observar que teriam revolta e se antecipam. Já nesse caso, a galera escreve em árabe, ninguém entende árabe. Né? Então os brasileiros eles não conseguiram perceber que os negros estavam se articulando para uma revolta. O que a revolta dizia? Imagine aí que a galera chegou lá e escreveu na parede aqui, ó, de Salvador, esses dizeres. E aí o brasileiro passa, olha e fala, rapaz, eu não tô entendendo nada. Essa galera tá começando a pichação aqui no meu território. Né? Resultado, o que tá escrito ali? Tá escrito o seguinte, que no dia 35, ou no dia 25 de janeiro de 1835, não é, os negros islâmicos iriam se reunir na Praça da Liberdade, na Praça Central de Salvador. Nessa praça eles iriam atacar os quartéis, tomar as armas. Depois de tomar as armas, eles iriam atacar os engenhos próximos, tomar o dinheiro, prender os brancos, dominar a cidade de Salvador. Salvador se transformaria numa cidade islâmica. O catolicismo seria proibido, né? Os brancos seriam escravizados e os negros seriam livres, certo? Todo mundo que participou era muçulmano, era islâmico? Não. Existiram outros escravos negros que participavam porque eles lutavam pela liberdade. O cunho principal da revolta, o marco principal é a luta contra a escravidão e também a questão religiosa, porque o islamismo ele foi perseguido aqui no Brasil, os templos islâmicos foram derrubados, quebrados, destruídos, e aí eles decidiram fazer essa revolta. Resultado, um negro entregou o processo, o X9, falou o que iria acontecer, e quando os malês eles se reuniram na madrugada do dia 25 de janeiro, as tropas do governo brasileiro já estavam lá os esperando, e aí a revolta demorou apenas a madrugada, 3 a 4 horas no máximo. Os negros foram mortos, foram destruídos essa revolta, e foi proibido qualquer tipo de religiosidade que não fosse católica, e foi proibido o islamismo no Brasil. Mesmo um estrangeiro ele não poderia praticar o islamismo no Brasil por conta do medo de uma revolta parecida que quase deu certo. Não deu certo porque o X9 entregou. Então a gente tem revolta dos malês, revolta escrava que acontece em Salvador. Cabanagem, revolta popular que acontece no Pará por melhores condições de vida. Farroupilha, revolta elitista no sul do Brasil. Motivo da Farroupilha vai ter participação popular também, participação de uma parcela dos escravos. A Farroupilha é uma revolta que acontece por conta do preço do charque.
Os estanceiros do sul do Brasil queriam que o governo taxasse a carne que vinha da Argentina e do Uruguai. A carne que vinha da Argentina e do Uruguai era mais barata vendida no Brasil do que a carne do Brasil, a carne do Rio Grande do Sul. Então a população ela prestigiava, né, dava preferência a comprar uma carne que vinha de fora do que a que vinha de dentro. A galera queria esse protecionismo, o governo não deu. Eles declararam a independência do Rio Grande do Sul, né, a independência sob o comando do Exército dos Farrapos, chamado. E aí, essa revolta, pelo fato de ser elitista, ter recurso financeiro para manter a revolta, pelo fato de ter participação do povo, ela é a revolta que mais tempo dura. Né? O Malê escravo demorou menos de 4 horas. A cabanagem demorou 5 anos mais ou menos, por conta da questão da participação popular. Essa daqui demorou 10 anos para ser desarticulada. É uma revolta que vai se estender até o governo de Dom Pedro II, e é Dom Pedro II que vai conseguir desarticular essa revolta. No governo de Araújo Lima, a gente tem também a Sabinada e a Balaiada. Balaiada, revolta de cunho popular, que acontece no Maranhão, não tinha um objetivo específico, eles lutavam, né, pelas melhores condições de vida, era a galera que carregava o balaio, então também a gente percebe que é participação do povo. E a Sabinada, que é outra revolta importante, porque ela acontece também em Salvador, é uma revolta urbana na cidade de Salvador, urbana, assim como a revolta dos malês, é uma revolta que é de classe média, não é nem elite, nem povo e nem escravo, ela é classe média. Quem é classe média? Soldados, alguns artesãos, a galera do meio termo aí. E pelo fato de ser classe média, não tem dinheiro para se manter, não tem povo para lutar, então ela demora pouco tempo. Na Sabinada, a galera consegue a independência da Bahia, a independência baianense, a Bahia consegue se emancipar do Brasil, mas é provisório. Quando o governo reúne suas tropas, ataca logo essa revolta. Pelo fato dessa revolta não ter sustentação, por ser de classe média, ela facilmente vai ser desarticulada. Recebe o nome de Sabinada, porque o líder da revolta era Sabino. Sabino era médico, mas professor não é de classe média, mas tem representante da elite, mas é poucas pessoas. E resultado, a galera toma um atropelo. E aí a instabilidade política que o Brasil tá, revolta na Bahia, revolta no Pará, revolta no Maranhão, revolta no Rio Grande do Sul. Essa instabilidade política faz com que o pessoal decida passar a bola para quem de direito. E aí Dom Pedro II herda o trono do Brasil, começa o segundo reinado, que vai de 1840 a 1889. Segundo reinado esse, que é o governo do Dom Pedro II. Se Dom Pedro II tinha menos de 5 anos, em 1831, quando o pai foi embora, 9 anos depois ele tem menos de 14. Então ele não atingiu a maioridade. Porém, pela instabilidade política, dão o governo a ele, e isso é chamado de golpe da maioridade. O que foi o golpe da maioridade? Anteciparam a maioridade de Dom Pedro para ele assumir o trono do Brasil. Só que, diferente de todos os outros gestores, Dom Pedro ele foi treinado e capacitado para ser governador. Dom Pedro ele perde a mãe com menos de 3 anos, o pai o abandona e vai a Portugal quando ele tinha menos de 5, ele é criado por tutores. Dom Pedro acorda 4h30 da manhã, Dom Pedro vai dormir 9, 10 horas da noite. Dom Pedro ele estuda mais de 16 horas por dia, ele não tem amigos, ele não tem outra criança, então é a vida dele toda, esses 14 anos aí, só estudando. Ele falava mais de 6 idiomas diferentes, ele era poliglota, ele era doutrinado em todas as ciências da época, ele era um intelectual, ele estudava muito, ele foi treinado para ser gestor do Brasil. Ele assume o trono do Brasil mesmo infante, mesmo criança, e o que ele vai fazer? Primeiramente, ele vai desenvolver a economia. Ele vai resolver os conflitos que estavam ainda existentes, as revoltas que ainda permaneceram do período regencial. Ele vai dar conta dessas revoltas, as revoltas populares, ele vai lutar e massacrar. As revoltas elitistas ele vai argumentar, ele vai negociar, ele vai dissolver a revolta da Farroupilha com negociação, ele vai desenvolver a economia. Chegou no Brasil, no período regencial, um grão, o café, e aí ele vai potencializar a venda do café. Durante o período do segundo reinado, estendendo-se à República Velha, o café vai ser o produto mais importante da economia brasileira. Ele vai fazer com que o café se torne o grande marco da economia, e ele tem essa sacada de empreendedor. Ele não foca em uma coisa só, que foi um erro da história do Brasil a vida toda. Quando essa coisa entra em colapso, o Brasil entra em crise econômica. Pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração. Ele vai desenvolver o café,
E concomitante ao café, ele vai desenvolver outras atividades também. Por exemplo, o açúcar. Né? Quem bebe café, bota um pouquinho de açúcar. Né? É raro a galera que não bota um café com açúcar. Né? Toma um café puro, é só a galera aí da dieta da vida. Né? Mas de forma geral, todo mundo bota um açúcar no café, ou pouco ou muito. Então ele começa a desenvolver de novo o açúcar que tá lá embaixo, esquecido. Né? Ele fala, opa, vamos jogar uma diabetes aí na galera. Aí ele vende o café e aí ele já vende o açúcar, né, concomitante. Ele vai desenvolver o algodão que era para o consumo interno. Né? A gente vai ter durante o governo de Dom Pedro II uma revolta nos Estados Unidos, uma guerra chamada Guerra de Secessão no governo de Abraham Lincoln. Né? O norte dos Estados Unidos vai brigar com o sul. Essa disputa política entre norte e sul vai gerar um conflito e a galera vai parar de produzir algodão. O sul-americano que produzia algodão de forma, não é com a mão de obra escrava, lutava contra o norte e queria o fim da escravidão. Essa disputa fragilizou a produção, o mercado internacional precisava desse algodão e os Estados Unidos parou de produzir, e aí quem vai entrar no mercado? Dom Pedro. Ele viu a oportunidade, ele mandou produzir mais algodão e começa a vender, esse algodão cresce. Quando a guerra nos Estados Unidos acaba e a galera volta a negociar com os Estados Unidos, ele pega o algodão que ele está produzindo em grande escala e joga no processo de início de desenvolvimento da indústria. Então ele tem café, ele tem açúcar, ele começa a fazer a indústria e traz o algodão. Né? E aí você tem a participação aí do Barão de Mauá, que vai incentivar esse processo de industrialização. A gente também tem o tabaco aí produzindo por fora, e aí ele investe em vários setores. Esses vários setores é para que a economia do Brasil se estabilize. Né? Além disso, ele vai ter outras medidas, como por exemplo, ele vai vender títulos nobiliárquicos brasileiros. Né? Ele institui o título de barão, né? E passa a conceder esse título em troca de compra. O cara que é rico, mas não é nobre. Ele compra o título de nobreza da coroa brasileira. Né? Então ele começa a arrecadar esse dinheiro. Ele vai criar a chamada tarifa Alves Branco. Né? O que seria a tarifa Alves Branco? A tarifa Alves Branco, ele vai desenvolver o seguinte, em 1844, a tarifa alfandegária. Se você vem no Brasil vender o seu produto, né, internacional, um país, né, uma empresa que vem de fora e vai vender o seu produto no Brasil, a primeira coisa que ele vai observar é se esse produto ele é comercializado no Brasil. Se o Brasil produz esse produto, você vai pagar 60% de imposto sobre o produto que você vende. Se o Brasil não produz, você vai vender, mas você vai pagar 30% de imposto e esse imposto vai ser uma arrecadação por parte do governo. O governo vai arrecadar também desse comércio. Né? Por que isso é importante? A briga lá do Rio Grande do Sul era porque o preço da carne de fora era mais barato do que o nosso. Imagine você que a carne seja vendida R$10 no Brasil, o quilo da carne, R$10. Um Brasil distópico aí, viu? Porque R$10 um quilo da carne é impossível hoje em dia. Né? O Uruguai e a Argentina vende por 8. Então, obviamente, você vai comprar de 8. Só que quando o Dom Pedro joga 60% de imposto, 60% de imposto, né, esse 8 aqui vai subir. 60% de 8, eu não vou lembrar agora mais ou menos matemática, vocês perguntam pro professor Netão, não é? Mas metade aqui já é 4, então vai ser mais de 12. Ó, mais de 12. E automaticamente você vai preferir agora comprar a carne brasileira. É um protecionismo, né? É uma forma que Dom Pedro encontra de satisfazer o desenvolvimento interno, inclusive a própria indústria. Como é que eu vou começar uma industrialização no Brasil se as indústrias de fora elas vão entrar numa competição desleal? Eu estou começando, os caras já estão formados. Né? Então eu preciso o quê? Eu preciso criar um mecanismo para que essa indústria ela consiga se desenvolver. Ele também vai criar a chamada Lei de Terras, que a partir de 1850 está proibido entregar terras. Não existe mais doação. Quem quer terra, compra. Isso vai também gerar um problema aí na questão latifundiária e agrária do Brasil, porque a partir de 1850, né, quem tem dinheiro compra terra, quem não tem não compra. Então a população que já não tinha muita coisa fica sem. Né? Quem tem mais dinheiro fica com mais terras ainda e aí os grandes latifúndios crescem cada vez mais. Dom Pedro resolve os conflitos regenciais que ainda estavam em abertos, resolve os conflitos econômicos. O Brasil agora tem um novo material, uma nova matéria-prima, né, para disputar com o mercado internacional. O Brasil agora está bem estruturado. Dom Pedro, ele também tem o queixo dele, né? Ele é meio autoritário, ele é queixudo, ele é nacionalista. A gente vai ter uma crise diplomática chamada de questão Christie. O que foi a questão Christie? O Brasil, né, tinha como principal parceiro econômico a Inglaterra.
A Inglaterra tinha uns descontos aí nessas questões alfandegárias. A Inglaterra era um grande parceiro do Brasil porque ela é quem mais comprava produtos brasileiros. Só que aí em 1861, um navio inglês, o Príncipe of Wales, ele vai naufragar em terras do Rio Grande do Sul. E assim como tradição do Brasil, um caminhão vira na BR, o que é que acontece? Saque. A galera vai lá, só deixa o caminhoneiro e o caminhão. E olhe lá, às vezes até o caminhão a galera leva no meio do caminho. Né? Isso não vai ser diferente em séculos anteriores. O navio naufragou, a população do Rio Grande do Sul saqueou o navio, roubou tudo que tinha dentro do navio. O diplomata inglês, Christie, ele exige que Dom Pedro pague os danos que foram causados, né? Que o Dom Pedro ele devolva, né, os valores, né, que foram subtraídos ali do navio. Dom Pedro diz o seguinte: não fui eu que afundei o seu navio, eu não vou pagar nada. Aí a Inglaterra começa a se distanciar do Brasil e começa a ter uma treta entre as duas nações. No outro ano, oficiais ingleses da Marinha são presos porque estavam no bar comendo água no Rio de Janeiro. Começou um arruaço, um quebra-quebra. Né? O pau quebrou, a polícia foi lá e apreendeu. Quem estava preso? Oficiais ingleses. Né? E aí, mais uma vez, Christie vai lá e diz: Dom Pedro, solte os marinheiros porque são oficiais da Inglaterra. Dom Pedro falou assim: não, no meu país, esculhambou é cadeia. Né? Não quero nem saber de onde veio nem quem é. Mais uma vez, a Inglaterra, né, vai ter esse distanciamento. As relações diplomáticas elas vão ficar conturbadas. Resultado, né, vai para um julgamento internacional. Né? E aí tinha essa tradição de que quando dois reinos entravam em contenda, um outro rei seria o legislador. Né? E aí quem acaba julgando essa relação aí vai ser a Bélgica. O rei da Bélgica vai julgar. Em 1865, o resultado, né, desse julgamento é o seguinte: a Inglaterra errou, né? Errou porque a galera veio esculhambar no Brasil, né? Então ela tem que pedir desculpas ao Brasil, e o Brasil realmente ele é responsável pela sua população. Se for a população que saqueou o navio, o Brasil vai ter que indenizar. Aí Dom Pedro indeniza e a Inglaterra se desculpa, né, pelos danos causados, né, no território brasileiro. E aí a gente vai ter o reatamento da diplomacia. A gente vai ter também no segundo reinado a chamada Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai é uma guerra que vai acontecer entre 1864 e 70. É uma guerra, né, responsável por a guerra é o Paraguai. O Paraguai que tem o seu ditador Solano Lopes. O Paraguai está passando por um processo de industrialização. O Paraguai está crescendo. O Paraguai está se desenvolvendo. Só que o Paraguai não tem saída para o mar. Não existiam aviões na época, então o escoamento da matéria, o escoamento da sua produção era por via marítima, só que o Paraguai não tem passagem. E aí quando a gente vai para o mapa da América, né, a gente tem aqui Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, né, Argentina aqui. E o pobrezinho do Paraguai está aqui, ó, ilhado, isolado ao redor dos outros territórios. O que é que o Paraguai faz? O Paraguai ele começa a fomentar possibilidades, né? Ele passa pelo território brasileiro, na bacia, ele passa pelo Uruguai ou pela Argentina, na Bacia da Prata. Né? Para escoar seu material, ele tem que passar por Brasil, Uruguai e Argentina. Então, Solano Lopes começa a fomentar a ideia de tomar um pedaço aí de alguém para poder escoar a sua matéria. Né? Para agravar a situação, um navio brasileiro que estava ali no Rio, né, pelo Mato Grosso, ele vai ser capturado por Solano Lopes e ele vai acusar o Brasil de estar espionando o Paraguai. Dom Pedro exige, né, a retratação do Paraguai, a libertação do pessoal que foi preso. Ele não libera, né, não se retrata, e aí o Brasil, que era infinitamente superior ao Paraguai em questão bélica, né, mas para garantir o resultado, o Brasil vai se juntar com a Argentina e com o Uruguai, formando a tríplice aliança. E eles juntos declaram guerra ao Paraguai sozinho. Resultado da guerra, mais de 80% da população masculina do Paraguai foi morta. Quem sobrou, né, foram os homens que sobraram da guerra, foram idosos, crianças ou homens que foram mutilados pela guerra. Então destruiu completamente o Paraguai essa guerra. Resultado, o Paraguai teve que devolver territórios para a Argentina, teve que devolver territórios para o Uruguai. Né? O Brasil não precisou de território porque já era grande. Teve que pagar indenização ao Brasil de forma perpétua. Né? A guerra acaba em 70, eles pagam a indenização até a era Vargas. Vargas que libera, né, dá o perdão induto ao Paraguai. Então eles têm que pagar a indenização ao Brasil. E aí até hoje a economia do Paraguai não se estabilizou. Né? Olha como é que é o governo de Dom Pedro I.
Dom Pedro I colocou uma Constituição que ninguém queria. Dom Pedro I perdeu um território no sul do Brasil, Guerra da Cisplatina, foi pra guerra e perdeu. Dom Pedro I teve insatisfação no Nordeste, Confederação do Equador, sufocou a revolta, mas a insatisfação ela permaneceu. Então Dom Pedro foi um caos. Dom Pedro II desenvolve a economia, mesmo sendo criança, resolve os conflitos regenciais quando assume o controle, não é? Ele angaria recursos para o desenvolvimento do império através das suas leis de proteção. Ele não abaixa a cabeça para o imperialismo inglês. A Inglaterra é a maior potência do mundo, mas ele não aceita o queixo da Inglaterra, né? Ele vai para uma guerra internacional, um conflito, e ganha, né? Esse conflito aqui resultou na organização e na moralização do exército brasileiro. Isso foi positivo, mas é isso que vai gerar a crise do império, né? Essa organização do exército, esse exército vai exigir participação. Porque eu me moralizei, eu ganhei a guerra, né? Você vai ter figuras aí como Duque de Caxias, né? Eu me organizei, fomos, né, grande responsável por essa vitória, então eu quero participação também política. Só que a participação política ela não foi dada ao exército. Quem mandava era o moderador e a elite agrária brasileira, né? E aí o exército vai se injuriando com o tempo até chegar no momento que o exército vai dar o golpe. E aí a gente também tem, durante esse processo de Império Brasileiro, as chamadas leis abolicionistas ou anti-escravistas. Lembra daquela ideia do capitalismo industrial fomentando o fim da escravidão? Pois bem, né? Feijó, quando ele era ministro da Justiça, lá na Regência Trina Permanente, ele vai criar uma lei dizendo o seguinte: está proibido o tráfico de escravos para o Brasil. Só que essa lei ela é mentirosa, né? Ela é uma lei para mostrar à Inglaterra que a gente é parceiro da Inglaterra. É a lei para inglês ver. Então, o que vai aparecer? Lei para inglês ver. Se sua prova falar sobre isso, né? Que lei é essa? É a Lei Feijó de 1831, que extinguia o tráfico negreiro, porém uma lei mentirosa. É uma lei mentirosa. Ao fim do tráfico. Aqui só foi para agradar a Inglaterra, não é? Em contrapartida, a Inglaterra percebe que é baratinho do Brasil. Ela vai promulgar a Lei Bill Abdrim. A Lei Bill Abdrim, de 1845, é a Inglaterra que faz. É uma lei que proíbe o tráfico transatlântico no Oceano Atlântico. A Inglaterra começa a posicionar navios de guerra para proibir que navios negreiros venham da África para a América, né, para forçar o fim da escravidão negra. O Brasil assina, de fato, a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que é a lei que, de fato, acaba fim do tráfico negreiro. Professor, o tráfico acaba? Não, porque aqui é Brasil. Está proibido, mas a galera começa a fazer de forma ilegal, né? A gente vai ter a Lei Nabuco de Araújo, de 1854, que é para fiscalizar a Lei Eusébio de Queiroz, porque a galera estava passando com escravos. Então, os postos, né, começaram a ser mais fiscalizados, os entrepostos, onde você tinha a chegada dos navios, começaram a se observar mais, pessoas começaram a ser presas por causa da facilitação do tráfico. E aí o que é que acontece? O tráfico vai ser relocado para locais mais isolados, né? Mas aí o tráfico agora ele é ilegal. Com a ilegalidade do tráfico negreiro, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a diminuição do número de mão de obra, né, trabalhando aqui no Brasil. Essa diminuição da mão de obra vai fomentar uma nova modalidade da escravidão. Se eu não posso mais comprar o escravo, eu tenho que preservar os meus escravos, eu tenho que produzir mais gente para trabalhar. E aí o que é que a galera faz? Começa a forçar as escravas a terem filhos para que o número de mão de obras elas aumentem. E aí o que é que o governo faz? Decreta a Lei do Ventre Livre em 1871, pondo fim, né, à escravidão de quem nasce. Então agora quem nasceu, tá livre. É interessante vocês verem um documentário depois no YouTube de um ex-escravo, o documentário é da década de 80. O cara nasceu 2 meses antes da Lei do Ventre Livre. Olha que bicho azarado. Ele nasceu, pouco tempo depois, Lei do Ventre Livre. Então ele nasceu escravo, manteve-se escravo. Ele foi escravo por 17 anos. Não é? Até chegar a lei Áurea. Beleza? Então a Lei do Ventre Livre, a partir de agora, a mão de obra escrava, eu não tenho mais como comprar, e quem nasce está livre. Ou seja, quem tem seu escravo, só tem aqueles dali, né? Acabou, já foi. Então o Brasil está mostrando que a escravidão está chegando ao fim. Os grandes senhores, produtores de café, né, os grandes aristocratas, eles percebem
que vai ter dificuldade, e aí eles começam com uma coisa chamada sistema de parcerias. O que é sistema de parcerias? A gente volta para a história geral, né? Século XIX, a gente está tendo a unificação da Itália, a unificação da Alemanha, né? 1840, 1870. A unificação, as cidades elas estão se reorganizando para se tornar em países, e isso gera conflitos, gera fome, gera necessidades. Os brasileiros vão até a Itália, principalmente, e vão trazer o imigrante para o Brasil. Né? Vamos dizer o seguinte, a parceria é isso. Venha para o Brasil, que o Brasil é a terra da oportunidade. Então ele vai trazer o branco, né, por vários fatores. Primeiro, a galera dominava o setor agrícola na Europa, então eles vão trabalhar, eles já têm o domínio da produção, eles vão vir para o Brasil trabalhar. Né? Vai ter uma chamada política de eugenia, né? Uma limpeza entre aspas, né, étnica, a ideia do embranquecimento do brasileiro. Já que a escravidão está acabando, eu vou trazer mais branco para o Brasil, para que o Brasil se torne cada vez mais branco e menos mestiço, menos negro. Então eu vou trazer o estrangeiro europeu. Então a gente vai ter isso no sistema de parceria e o cara já vem endividado. Né? Porque o governo, o aristocrata brasileiro, ele vai pagar a passagem, ele vai trazer a família do cara, o cara vai dever esse favor, a gente vai ter uma escravidão, uma chamada escravidão branca e temporária. Não é por quê? Porque você vai estar preso à sua dívida eterna que você não vai conseguir pagar. E aí a mão de obra na lavoura, ela começa a diminuir a mão de obra negra e começa a aumentar a mão de obra branca através do sistema de parcerias, que vai crescendo cada vez. O governo ainda vai assinar a lei do sexagenário, certo? O escravo que fizer 60 anos, ele está alforriado, ele está livre, né? Embora a expectativa de vida raramente passasse de 30, 40 anos, mas criaram essa perspectiva. E, por fim, a princesa Isabel assina em 1888 a Lei Áurea. A Lei Áurea põe fim, de fato, à escravidão. A escravidão acaba de forma completa. Não é? Por que a princesa Isabel que assinou? A princesa Isabel ela assinou a Lei Áurea, não é? Porque o imperador, Dom Pedro II, ele não se fazia presente no Brasil. Ela era a princesa, né? Ela é a princesa regente do Brasil temporariamente. Ela assina a Lei Áurea, acaba com a escravidão no Brasil. Esse fim da escravidão gera uma crise, né? A gente vai ter a crise abolicionista. A elite agrária não fica satisfeita, não é? Embora a Lei Áurea ela vai trazer um ressarcimento ao dono do escravo, né? O governo ele vai pagar uma indenização aos proprietários de escravo. Olha que coisa interessante. O governo, a reparação social que o governo deu foi para quem perdeu o escravo. Né? O cara que trabalhou a vida toda de graça, ele não teve reparação social nenhuma. Né? Estima-se que durante a Lei Áurea, né, com a promulgação da Lei Áurea, aproximadamente 800 mil pessoas, né, foram livres. Então tinha em torno de 800 mil escravos no Brasil ainda. Lembrando que a maioria dos escravos já tinham sido livres, porque já nascia livre o negro, né, a partir de 71, já tem 17 anos que quem nasce está livre, e quem tinha mais de 60 estava livre, então a quantidade de escravos já não era muito grande, certo? Então aproximadamente 800 mil pessoas deixaram a escravidão sem nenhuma reparação social. Né? A reparação foi para quem perdeu o escravo, que se transformou em um homem livre. Então os senhores receberam indenização, o povo que trabalhou a vida toda de graça só foi expulso da fazenda e eles migram para a cidade em busca de emprego. Né? A gente vai ter aí o desordenamento urbano, favelização, aumento da violência, não é? E o negro sendo deixado à própria sorte aí nessa transição do Império para a República. Isso insatisfez a elite agrária brasileira que rompe com o Império. A elite agrária brasileira não é mais a favor do Império por conta principalmente do fim da escravidão. As ideias republicanas elas estão no Brasil há muito tempo, e agora essas ideias republicanas elas vão ser aportadas pela ideia positivista, positivismo. O pensamento positivista ele toma o Brasil, o colega botou aqui, foi assim que meus bisavós italianos vieram para o Brasil, e isso direto veio ser explorado no Brasil, achando que estava fazendo uma coisa boa, falando, não, vou para o Brasil é o país da oportunidade, e aí veio se lascar. E aí, no final das contas, a gente vai ter aí uma exploração da mão de obra branca nesse período de transição. Quem assistiu a novela da Globo que conta essa história aí, da galera vindo aqui para o Brasil. A gente vai ter uma crise religiosa, a Igreja Católica vai romper com o Império, o regime de padroado. Por quê? Porque eles proibiram a maçonaria no Brasil. E Dom Pedro Maçom fala assim, não, eu não vou proibir a maçonaria permanece. Então a Igreja Católica falou, ó, eu não estou mais com a monarquia. A igreja não está mais com a monarquia, a aristocracia rural não está mais com a monarquia, as ideias republicanas tomaram conta da elite, a ideia positivista de ordem e progresso que vai, inclusive, encabeçar o processo republicano, chegam ao Brasil e são disseminados entre a elite intelectual do Brasil, mas quem vai pôr fim, de fato, ao Império
São os militares. Os militares que estão organizados desde a vitória da Guerra do Paraguai, eles decidem que acabou a monarquia. E aí chegam para Dom Pedro e dizem o seguinte: Dom Pedro, você sai ou a gente lhe tira? Né? Dom Pedro já está cansado. Dom Pedro tem 49 anos de governo. Né? É o gestor que mais tempo governou o Brasil. São 49 anos de governo. Ele governou a partir dos 13 para 14 anos. Então ele tem 40, 50, 62 para 63 anos. Não é? Ele já está cansado. Ele não quer uma revolta. Não é? Ele era muito nacionalista, Dom Pedro. Dom Pedro diz o seguinte: embora a população me ame, e se eu quiser ficar, a população vai lutar por mim. Né? Essa era a ideia dele, pelo menos. Ele não quer o derramamento do sangue do brasileiro numa revolta. Então, ele é expulso do Brasil junto da família real. Né? Ele o processo de golpe, né? A gente pode chamar de golpe, porque tecnicamente o governo era dele. O exército bota ele para fora do Brasil. Ele é expulso. O Brasil vira uma república sob o domínio do Marechal Deodoro, líder do exército. A família real é expulsa do Brasil. Dom Pedro vai morrer poucos anos depois. Né? Dom Pedro morre, isso aqui é em 1889, 2 anos depois Dom Pedro acaba morrendo em 91, desgostoso, né, por ter sido afastado do Brasil. Ele leva com ele um pote, né, nesse pote tinha terras de todos os estados do Brasil, de todas as províncias. Ele andou por todo o Brasil, ele pegou terras de todo o território e ele disse que queria ser enterrado com essas terras em memória do povo brasileiro, o qual ele deu a sua vida por completo. Né? Então é um grande nacionalista da história do Brasil. Ele é reconhecido como um dos intelectuais mais incríveis da sua geração. Né? A França faz um enterro glorioso ao imperador do Brasil, Dom Pedro II. Né? Mesmo a França republicana, a França anti... Né? Agora a Marinha era a favor de Dom Pedro. Sim, a Marinha, mais ou menos, não era bem a favor, não. Né? A Marinha queria também a liberação, né? Queria também, de certa forma, trazia esses ideais positivistas, só que a Marinha era contra o domínio do exército. A gente vai ter na próxima aula, a gente vai falar sobre uma revolta chamada Revolta da Armada, que a Marinha se torna contra, né, o posicionamento do Marechal Deodoro. Não é? Mas todo mundo quer o poder para ele. E aí Dom Pedro acaba sendo essa figura aí imponente, essa figura fantástica, né, da história brasileira e que vai ser bem vista aí até, né, pelas repúblicas europeias. Né? Falou assim, rapaz, Dom Pedro, ele era um déspota, ele era um imperador, ele era um absolutista, só que trazia aquela ideia de déspota esclarecido. Ele era uma pessoa que tinha uma capacidade intelectual muito grande e que soube governar o Brasil de uma forma razoavelmente. Né? Então tivemos vários ganhos aí no governo do nosso imperador Dom Pedro II, né? E que ele vai ser expulso do Brasil e o Brasil se transforma em uma república. A república é coisa do povo, mas a gente vai ver que não foi bem isso, beleza? E aí, nossa aula de Império fica por aqui. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre República Brasileira, de 1889, né, da proclamação da República, até 1930, tomada de poder por Getúlio Dornelas Vargas.